Fala, meus amigos, tudo bem? O que é a sabedoria? Eu sei que é uma palavra muito simples e talvez até pareça muito fácil de responder, mas eu sei que a maioria das pessoas não compreende essa palavra, não entende o profundo significado, o profundo sentido dessa palavra. E eu sei disso porque eu mesmo procurei o significado dessa palavra por muitos anos e demorei muitos anos para entender o que de fato isso significa. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque eu sei que se você me acompanha aqui no canal, você tem interesse em saber o que é a sabedoria. Afinal de contas, filosofia nada mais é do que amor à sabedoria. Então, vamos procurar entender o que é a sabedoria e como é que nós podemos fazer para alcançar esse maravilhoso dom, né? Que é a sabedoria. Então, quando a gente procura o significado, o sentido da palavra sabedoria, você vai ver na maioria dos filósofos e pensadores dizendo que a filosofia é, óbvio, algo relacionado ao conhecimento, mas que é um certo conhecimento das coisas mais elevadas, das realidades mais elevadas, ou um certo direcionamento do intelecto, uma certa consideração da inteligência das coisas mais elevadas. Só que isso não nos diz muito a respeito do que significa sabedoria. Você tendo essas noções, ainda fica muito difícil saber o que é isso na prática, como eu faço para alcançar isso, como eu reconheço alguém sábio, assim por diante. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para compreender o que é sabedoria é justamente perceber que o ser humano é capaz de entender muitas coisas, muitas verdades sobre diversas realidades diferentes, né? Só que logo você percebe que não é possível conhecer tudo. Por que não é possível conhecer tudo? Porque o ser humano tem uma vida limitada. Uma hora ele vai morrer. Então todo mundo sabe. E não só uma hora ele vai morrer, mas as coisas levam tempo para conhecer. Você aprender qualquer coisa que seja realmente útil leva tempo para conhecer. Você tem que se dedicar, estudar, colocar em prática. Então leva tempo para você formar um conhecimento real sobre alguma coisa, um conhecimento verdadeiro sobre algum assunto. Então é óbvio que não vai dar para aprender tudo. Então, mesmo assim, nós consideramos certas pessoas sábias e não só isso, mas nós percebemos que existem pessoas que são muito inteligentes para certos assuntos, mas que nós jamais consideraríamos elas sábias, né? Por exemplo, tem certas pessoas que são gênios da matemática, mas que quando se tratam de assuntos como, por exemplo, condução da própria vida, enfim, relacionamentos, simplesmente, às vezes chegam até ao nível da deficiência mesmo, né? Não conseguem o básico, o normal que um ser humano deveria conseguir alcançar. Então nós logo percebemos que sabedoria não é algo por aí. Fica mais fácil agora entender o que eles dizem quando eles falam que a sabedoria é um conhecimento das realidades mais elevadas, ou seja, se eu sou o homem e eu vou morrer, eu não posso conhecer tudo, quer dizer que existem certas coisas que são principais na vida humana. Então esse elevado não só é elevado, mas é principal. E como eu sei que algo é principal? Se, por exemplo, eu quero saber se uma faca é boa, eu tenho que saber o que é principal com relação à faca. E o que é principal com relação à faca? O principal com relação à faca é cortar. Se uma faca não corta, ela não pode ser uma boa faca, ela não serve para aquilo que uma faca é feita. Então isso não é principal com relação à faca. Então, como eu sei que o que é principal com relação à faca? É conhecendo a finalidade. E aqui nós começamos a perceber que existem certas perguntas que direcionam todas as noções, não importa o quão numerosas elas sejam, e organizam todas essas noções. Essas perguntas, as respostas que nós chegaremos serão como que os princípios que organizam, que ordenam todas as circunstâncias da vida humana. Então, por exemplo, quando eu pergunto por que é que eu existo? Qual é a minha finalidade? Se eu encontro essa resposta, então eu tenho a resposta que eu preciso para saber se eu estou dirigindo bem a minha vida, se eu estou vivendo bem. Eu tenho uma resposta para explicar como eu deveria viver. Ou seja, eu sei qual é o fim que eu devo chegar, porque eu sei dizer o que é uma boa vida humana. Da mesma forma, se eu quero entender quem eu sou, o que eu preciso entender como eu fui feito, por quem eu fui feito, por que eu fui feito e assim por diante. Eu preciso partir para o meu princípio e assim por diante. Então,
existem certas noções que nós chamamos de principais, as noções que são os princípios que regem todas as respostas que nós chegaremos depois. Então, aqui nós já começamos a perceber que a sabedoria está muito relacionada a isso, ao conhecimento dos princípios. Então, é por isso que o sábio ele vai procurar utilizar a sua inteligência para responder normalmente. A primeira das coisas que ele mais se dedica a entender é: existe Deus? Como é Deus? Eu posso conhecer Deus? O que eu posso fazer para alcançar a Deus? E assim por diante. Essa é a pergunta que ele faz, porque Deus é o princípio de todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, evidentemente, a nossa inteligência não poderia se dirigir para outra finalidade senão o próprio Deus, né? Encontrar a Deus, dirigir a sua inteligência para tentar descobrir a Deus, explicar a Deus de certa forma, e assim por diante. E quando o homem faz isso, ele percebe que existe um caminho para se chegar a essas respostas. E quando ele vai descobrindo como ultrapassar cada etapa, ele vai descobrindo então certas verdades intermediárias, porque é difícil para o homem chegar ao conhecimento dessas respostas de uma forma fácil. Hoje é simples, porque nós temos a fé nos revela certas verdades. Por exemplo, Deus existe? Sim, é um dogma de fé, eu não posso duvidar sobre isso, né? Ou então, mesmo que a pessoa não tenha fé, ela vai lá, sei lá, lê Aristóteles e chega à conclusão como que uma notícia, né? Bom, Deus existe, isso é comprovado, alguma coisa do tipo. Mas se ele não sabe percorrer o caminho, se ele não sabe partir das verdades intermediárias até chegar naquela conclusão, então a inteligência dele não é a inteligência propriamente de um sábio ainda, porque ele não consegue encontrar aquelas respostas na realidade. E, portanto, a sua inteligência ela é fraca ainda, né? Além do que, no nosso dia a dia, nas ações que nós temos que tomar, aquilo que está me acontecendo hoje e aquele princípio ao qual eu conheço são coisas muito distantes, né? Para você chegar à conclusão disso que está me acontecendo hoje, para aquele princípio que eu conheço lá no início, digamos assim, de todas as causas, é difícil você conectar isso, né? A não ser que você conheça justamente como percorrer o passo a passo, como seguir esse método. E, portanto, é por isso que o sábio, ele não só conhece esses princípios como uma notícia vaga, mas como algo que ele percorreu com a inteligência e é capaz de chegar lá e voltar novamente para as causas mais particulares e gerais quando ele quiser. E assim, cada problema, cada circunstância que ele encontra na sua vida, ele sabe como percorrer esses caminhos e chegar às conclusões verdadeiras, né? Isso porque é óbvio que alguém não poderia ser sábio se ele simplesmente conhecesse certas coisas e não aplicasse isso na sua vida, porque na nossa vida existe essa como que dualidade, né? Uma dicotomia onde nós temos o conhecimento do que é verdadeiro e nós temos a nossa aplicação prática diante da nossa vida. Então é claro que o sábio, ele não só conhece as verdades principais, mas ele adequa a sua vida, todos os seus atos, de acordo com essas verdades principais. Mas para que nós consigamos organizar a nossa vida com base nessas verdades principais, aparece justamente esse problema. Como é que eu sei se isso que eu estou fazendo agora se adequa ou não àqueles princípios? E para isso é justamente preciso um adestramento da inteligência, é preciso o conhecimento dessas verdades intermediárias e assim por diante. Existe, é claro, também toda a formação dos nossos hábitos, das virtudes, a graça de Deus, o guiamento do Espírito Santo e tudo mais, né? Mas aqui eu quero falar hoje, né, principalmente sobre aquilo que nós podemos fazer, o que está relacionado com o meu trabalho aqui. Porque justamente no estudo da filosofia, da lógica, de tudo aquilo que eu tenho ensinado e conversado com vocês, está essa busca, esse amor à sabedoria, de nós querermos entender o que é o melhor que o homem pode fazer, o que é o melhor que o homem pode alcançar, como eu posso dedicar realmente de forma virtuosa, nobre, digna, que vale a pena o meu tempo, né? Dedicar o meu tempo, dedicar a minha vida de forma nobre e digna. Como é que eu faço isso? E é claro que tudo começa pela concepção da verdade, pela concepção das ideias corretas, pela organização do nosso pensamento nas estruturas corretas, derivando das hierarquias corretas, onde nós vamos ordenar todos os nossos atos
segundo, segundo um critério realmente digno, realmente verdadeiro, que faz com que cada uma das nossas ações seja valiosa diante de Deus, né? E diante dos nossos próprios olhos, fazendo com que assim nós tenhamos uma vida plena de sentido. Então, a nossa inteligência tem um papel gigantesco nisso. É claro que nem todas as pessoas terão a capacidade de se dedicar ao estudo da filosofia. Outras pessoas talvez tenham até a capacidade, mas não tenham o tempo, precisam se dedicar a outras coisas, têm outras vocações, enfim. Né? O cara que trabalha como policial, ele normalmente não vai ter como se dedicar ao estudo da filosofia. É um estudo exigente, né? Não é um estudo para todo mundo, não é um estudo para qualquer um. É uma atividade que pede dedicação integral da pessoa, para ela realmente compreender. Se bem que mesmo aquelas que não se dedicarem integralmente, sempre lucrarão alguma coisa, né? Porque justamente o conhecimento desses princípios e dessas verdades intermediárias que levam ao conhecimento desse princípio, eles regulam e calibram toda a nossa inteligência, fazendo com que o homem se torne então mais inteligente e capaz de descobrir a verdade em qualquer âmbito da realidade, né? Então, isso vai ter, é claro, uma repercussão positiva nos seus negócios, na sua vida conjugal, na sua família, em como nos seus lazeres, enfim, em toda a sua vida, porque é justamente você buscar sempre compreender o que é o melhor e como eu aplico esse melhor na minha vida, né? O que é o mais elevado, como eu aplico esse mais elevado na minha vida. E essa é a função da inteligência, descobrir a verdade, descobrir a ordem correta de todas as coisas e ordenar cada coisa segundo essa razão. Essa razão não tem outro sentido senão o sentido de ordem, de ordenação. Então, é justamente isso que eu procuro fazer nesse curso, né? Vocês que me veem aqui no YouTube, às vezes talvez não fica claro por que eu estou falando dessas coisas, por que eu ensino o que eu ensino, mas é justamente por conta disso. Porque eu quero que vocês desenvolvam a inteligência de vocês. Nosso problema hoje existe um problema de fé, existe um problema em diversos sentidos. Mas eu não posso atacar todos esses frontes ao mesmo tempo. Eu só posso fazer aquilo que eu tenho certo talento para fazer e que eu gosto de fazer, né? Então, o que eu quero fazer é justamente curar a inteligência das pessoas, né? Porque eu já passei por esse problema, ainda, claro, estou buscando desenvolvimento e aprendendo muitas coisas, continuo estudando, evidentemente, tenho muitas coisas para aprender, mas daquilo que eu já aprendi é justamente isso que eu quero compartilhar. E eu sei que esses conhecimentos são capazes de curar mesmo a inteligência das pessoas, né? Trazer as pessoas de um nível onde elas não conseguem compreender nada, onde a inteligência delas é quase que absolutamente incapaz para a compreensão da realidade, da vida, enfim, e fazer com que elas sejam capazes de ter uma inteligência robusta, capaz de se colocar diante dos problemas, não importa quão grandes sejam, e encontrar as verdades correspondentes, né? E o método utilizado não é nenhum mérito meu. Isso aqui já foi desenvolvido por Aristóteles, por São Tomás. Então tudo que eu faço simplesmente é pegar isso que eu aprendi e ensinar aqui, é claro, utilizando a minha experiência, utilizando aquilo que eu sei que funciona, né? Trazendo certos filtros, trazendo uma maneira de explicar que eu sei que é mais próxima à nossa realidade. Então, esse aqui é o meu papel, esse é o esforço que eu tenho tentado fazer aqui no YouTube. Você pode conhecer o meu curso no link da descrição. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.